Você crê que até o final dessas 7 semanas coisas sobrenaturais vão acontecer? Então, só depende de você. À medida que você entrega, Deus também reage. A grande questão é que às vezes a gente está esperando Deus agir, Deus está esperando você agir. A gente está esperando Deus agir, Deus está falando assim, olha, faz sua parte, que eu vou reagir àquilo que você está fazendo. Jonas capítulo 1, versículo 6. Quem achou, fica de pé para a gente ler apenas esse versículo. Meditarmos e orarmos. Olha para o que está do seu lado e fala com ele assim: é tempo de despertar. Amém? Diz assim a palavra, olha. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Pergunta quem está do seu lado: como consegues ficar dormindo numa hora dessa? Agora escute o que diz a versão. O capitão do navio perguntou a Jonas: o que pretendes dormindo? Levanta e invoca o teu Deus. Olha para o que está do seu lado agora, pergunta aí assim: o que pretendes dormindo? Pergunta quem está do outro lado assim: o que pretendes dormindo, irmão? Você pode orar comigo, agradecendo pela palavra? Senhor, obrigado pela tua palavra, pelos dízimos, pelas ofertas, cada ofertante eximite dessa casa. Abençoe cada um, segundo a sua fidelidade, o seu trabalho, o seu esforço. Honre, Pai. E agora eu te peço, nessa primeira semana da campanha, o grande despertar, meu Deus, tanta coisa está sendo gerada. Evangelismo, o evento Saia do Caixão, meu Deus, tantas realidades espirituais nós vamos viver. E eu quero convidar a igreja, Deus, nesse momento, a se posicionar em fé. Honra teu povo, a fé do teu povo, em nome de Jesus. Fale conosco agora, Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Você sabe que Jonas foi um profeta chamado por Deus. E Jonas é uma incógnita. Porque Jonas é o único profeta que a mensagem dele dá certo e ele fica triste. Ele prega 3 dias apenas, dizendo à cidade de Nínive: ainda ao cabo de 40 dias Nínive será destruída. E o povo, com 3 dias de pregação, se arrepende, converte, muda de vida. E ele fica triste com isso. Mas antes de Jonas chegar a Nínive, você sabe, Deus fala com ele: levanta-te, vai até Nínive, porque a sua maldade chegou até mim, e eu vou punir essa cidade. Mas antes você precisa ir pregar contra ela, porque Deus não desce juízo sobre ninguém sem que antes ele não tenha advertido, sem que antes ele tenha avisado. Amém ou não amém? E assim acontece. Jonas é chamado por Deus a ir para Nínive pregar a palavra, mas ele, tendo um orgulho nacionalista e odiando aquele povo, ao invés dele entrar no navio e ir para Nínive, ele entra no navio, compra uma passagem em direção contrária ao Senhor. Ele vai para Tarsis, né? Fica na região da atual Espanha. Mas o que é interessante é que quando Jonas entra naquele navio para ir em direção contrária ao que Deus mandou, você conhece a história. A Bíblia diz que Deus mandou contra aquele navio um forte vento. Quem foi que mandou? Diga: Deus mandou. Então você já precisa entender que nem todo vento contrário que sopra contra nós é o diabo. Nem todo vento contrário que sopra contra a nossa vida é macumba, é a feiticeira. Tem hora que o vento sopra contrário, que é o próprio Deus que está indo contra você. Mas quando Deus está indo contra você, na verdade ele está indo a seu favor. Eu vou repetir para você entender essa chave. Quando Deus está soprando contra você, na verdade, ele está soprando a seu favor. Então Deus mandou ali um forte vento. E esses dias eu preguei aqui e falei sobre isso. Todo mundo obedeceu a Deus, menos Jonas. Deus mandou o vento obedeceu. Deus mandou o peixe obedeceu. Deus mandou o peixe, entregar Jonas, o peixe obedeceu.
Deus mandou a boboreira crescer, a boboreira cresceu. Deus mandou o verme mastigar, comer, matar a boboreira, o verme obedeceu. Todo mundo obedece a Deus ali, menos Jonas. Então como Jonas está no caminho da desobediência, Deus envia o vento. E o vento começa a soprar contra aquele navio e começa a quebrar tudo. Os marinheiros estão apavorados. Eles estão, talvez com balde, tirando água, jogando água para fora. Eles estão ali, de palavra, pegando a carga que era mantimento para eles, era pertence de passageiros. Eles pegam a carga que estava no navio e começam a jogar fora do barco, para o navio ficar mais leve e não ir a pique. Então há uma perda, há um sofrimento. Famílias que estavam contando com mercadoria perdeu. Gente que tinha pertences, coisas pessoais talvez, com valor afetivo, perdeu. O pau está quebrando naquele navio. Os marinheiros estão sofrendo, a tripulação está sofrendo. Mas diz a palavra que quando os marinheiros falam cada um com si, olha, invoca teu Deus para ver se os deuses nos poupam dessa tempestade. Diz a palavra que o marinheiro desceu no porão e encontrou Jonas dormindo. Encontrou Jonas. E quando ele encontra Jonas, a pergunta que ele fez foi essa que nós lemos: o que pretendes aí dormindo? Todo mundo mais uma vez diz assim: o que pretendes aí dormindo? Você entendeu a palavra na sua simplicidade de hoje? A palavra é a seguinte: tem um navio, olha para mim aqui, tem um navio indo a pique, carga se perdendo, pessoas correndo risco de vida, e tem um profeta no porão dormindo. E o marinheiro pergunta: o que pretendes aí dormindo? Sabe por causa de quê? Porque Jonas parece igual algumas pessoas que estão aqui hoje. Como, pastor? O pau está quebrando e você está dormindo. A vida está indo de mal a pior e você está dormindo. Casamento está por um triz. Ela já falou que vai sair, vai deixar, e você está duvidando. Por quê? Está dormindo. Gente, que a vida financeira está uma desgraça. Porque você foi enfiando os pés pelas mãos, foi vivendo realidades que não era para você viver, foi vivendo de sorte em sorte, de aposta em aposta, porque dá certo na vida de um, mas não dá certo na vida de todo mundo. Aí perdeu tudo. Você está aí, dormindo. Tem gente que está vivendo justamente assim. Está vendo as coisas indo de mal a pior, mas está dormindo. A saúde não vai bem. O corpo já está dizendo há tempo. Sabe aquele ataque cardíaco que você anda sentindo? Aquela palpitação, aquela tontura, aquele desmaio. O corpo já está te dizendo: ei, acorda, ó, tem algo que não está bem. E você? Dormindo. Um sentimento entrando na sua cabeça. Tem gente aqui que não fala com ninguém, mas você está se pegando ao longo da semana, pensando em suicídio. Está se pegando ao longo da semana, se imaginando jogando embaixo de roda de caminhão. Está se pegando ao longo da semana, projetando: eu vou me lançar da ponte, eu vou me jogar, eu vou me matar. Você não fala com ninguém, mas está dormindo. Por quê? Quem não pede ajuda, quem não abre a boca para dizer onde dói, as loucuras que anda pensando, está dormindo. E você? A família está dizendo: eu não quero mais. A esposa dizendo: eu não quero mais. Por quê? Por causa desse maldito vício seu. Recebe pagamento, queima tudo em cachaça, queima tudo em droga, queima tudo em álcool, queima tudo em pó, cheira tudo. Mas para piorar, você achava que tinha controle, achava que tinha domínio sobre a situação. Só que a família está indo por água abaixo, o casamento está indo por água abaixo, e você está como? Dormindo.
você seja alguém que trabalha em uma área da sua empresa que todo mundo já disse, ó, vão mandar embora, porque chega atrasado, porque sai antes da hora, porque é um Batman gospel, um funcionário fantasma, alguém que o patrão nunca pode contar, está sempre fugindo pela tangente, e alguém já disse, vai ser mandado embora, e você está como? Dormindo, no porão. Paulo está quebrando em cima, e Jonas dormindo lá de baixo. Olha para quem está do seu lado e fala com ele assim, o que pretendes aí dormindo? Não, pergunta de novo, até essa pessoa ficar com raiva de você. Pergunta ele assim, o que pretendes aí dormindo? Porque o capitão chegou para ele e despertou Jonas e falou assim, Jonas, meu filho, levanta, invoca o teu Deus. Ei, a palavra de Deus para você nessa primeira semana da campanha é, acorda, desperta, invoca teu Deus. Não importa a sua situação atual não te define. O que importa é você despertar a sua fé, despertar a sua consciência. É você dizer assim, olha, a minha vida está indo de mal a pior, as coisas não estão bem, mas eu não vou continuar dormindo, indiferente, boca aberta, sabe? Eu não estou entendendo. Ei, liga a sua fé, ativa a sua consciência, saia do modo automático hoje, porque eu falei, eu tenho dito isso, irmão, Deus chamou você, nós estamos debaixo da palavra, 2025 é ano de romper limites, é ano de você arrebentar. Eu vou repetir, é ano de você arrebentar. Fala que está do seu lado assim, fala com ele assim, ó, você vai arrebentar. Fala assim, nós vamos arrebentar, porque você nasceu para dar certo. Nós estamos aqui para dar certo, nós não estamos brincando, não. Você não nasceu para ser mais um, mas para você viver o que Deus tem para você, você tem que encarar a realidade. Fala com quem está assim, encara a realidade. Por quê, pastor? Não tem como você viver uma vida vitoriosa dormindo. Não tem como você viver uma vida vitoriosa deixando Satanás e o diabo vencer você, destruir você. Agora, por que muitas pessoas estão sofrendo? Por que muitas pessoas estão dormindo? Por que você, escute, eu tenho dito isso, irmão, eu estou cansado. Eu não quero pegar, a minha mensagem hoje não é para você dizer assim, olha, o pastor Douglas, ele é um pregador legal. Porque a maioria das mensagens são legais. Você sai motivado, amém ou não amém? Mas eu não quero que você saia motivado hoje, eu quero que você saia transformado. Qual é a raiz do fracasso de muita gente? O que está destruindo pessoas? O que está destruindo o seu propósito, sua fé? Olhe para mim aqui com atenção hoje. Não se emociona não. Olhe para mim aqui hoje com atenção, com a sua razão. Eu quero falar não a sua emoção, mas o seu espírito. Amém ou não amém? Sabe o que é que está destruindo a minha e a sua vida quando a gente não entende a vida espiritual, a gente dá brecha? Fala comigo assim, obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21. Diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas. Por que tem muita gente sofrendo? Porque tem muita gente que vai na igreja ano após ano, culto após culto, escuta a palavra, se anima,
mas você não rompe. Tem áreas da sua vida que estão sofrendo ainda, estão padecendo, pau está quebrando lá em cima e você está dormindo. Por quê? Porque as obras da carne estão presentes na sua vida. E as obras da carne, elas constroem um ambiente onde o diabo entra e destrói. As obras da carne constroem um ambiente onde o diabo entra e sabota a sua vida, sabota a sua felicidade, sabota o propósito de Deus para a sua vida. Quem me entende? As obras da carne são comportamentos, são atitudes humanas pecaminosas que simplesmente permite que o diabo entre na sua vida e comece a destruir, comece a matar, comece a roubar de você aquilo que Deus tem como bênção, como favor. Por quê, pastor? Porque a carne, ela promete liberdade, mas entrega prisão. A carne promete alegria, mas entrega tristeza. A carne, ela promete satisfação, mas entrega frustração no final. A carne promete vida, mas entrega morte. Como que começa, irmão? Um usuário de droga, como eu falei, ele começa assim, ó, é só um. Eu estou no domínio, a hora que eu quiser eu pago. É assim ou não é? Vou perguntar, é assim ou não é? É assim que começa. Obra da carne. Só que quando a pessoa vai ver, ela não tem mais domínio. Só que a questão é que não tem como você viver uma vida na carne e querer ser vitorioso. É aqui que eu quero chegar hoje. Você precisa despertar, sair do engano. Ei, irmão, não tem como você querer viver uma vida na carne, inclinado só para as coisas da carne, e querer ser vitorioso em Cristo Jesus. Não tem como querer viver uma vida na carne e querer ter uma família abençoada, um casamento abençoado, uma vida próspera. Não tem como viver uma vida na carne e querer estar em paz. Por quê? A carne é má, ela sabota, ela destrói, ela acaba com o casamento, ela faz com que filhos vivam sem um pai. A carne gera doença, a carne é tudo aquilo que chama você ao prazer. Mas na verdade é um prazer momentâneo. Preste atenção. Me ajuda a pregar. Fala que está do seu lado assim. Não tem como, irmão, você ser vitorioso verdadeiramente inclinado só para as coisas da carne. Não tem como. Se você quer viver uma vida plena, você precisa decidir nesse primeiro dia de campanha: eu vou me inclinar para as coisas do Espírito Santo. Chega, eu vou me inclinar para as coisas de Deus. Eu vou me inclinar para os louvores que cantamos no altar. Tem louvor que vai fazer o quê? Ele tem música que vai fazer o quê? Vai despertar a sua carnalidade. O bumbum começa a ficar diradinho. Sim ou não? O bumbum começa a ficar diradinho. O ventre começa a querer remexer. Tem louvor que vai despertar áreas eróticas da sua vida. Faz mal? Não, quando você é casado, escuta lá no seu quarto com sua esposa. Põe um jazz. Aleluia. Mas tem música que ela só vai atiçar a sua carnalidade. Tem ambiente que ele só vai aflorar a sua carnalidade. Como que você quer vencer? Vencer o vício da bebida, da droga. Se a sua amizade, seus meios ainda são os meios onde as pessoas estão ali num banquete, alimentando as obras da carne. A conversa é sobre prostituição. Pegou quantas? Dormiu com quantas? É muita mulher para pouco homem, rapaz. A conversa é sobre fumei, bebi, fui, transei. Quando você vive no ambiente da carne, você está alimentando a sua carne através das obras da carne, e isso não deixa a sua vida espiritual romper. Então, se eu quero, pastor, eu quero me firmar com Deus, você precisa parar de se inclinar para a carne e se inclinar para as coisas do Espírito. Você precisa firmar, não, a partir de hoje meu domingo é do Senhor. O que é isso? Se inclinar para as coisas do Espírito.
A partir de hoje, eu não vou mais escutar aquilo que não edifica minha vida, minha fé, meu casamento. O que é isso? Eu vou escutar a palavra de Deus, palestras que me abençoam. O que é isso? Eu vou me inclinar para as coisas do Espírito. A partir de hoje, eu não vou ser dado à fofoca, à intriga, a porfias, à maledicência. Por quê? Eu vou me inclinar para as coisas do Espírito. Por que nessa mensagem, pastor? Porque você pode passar mais um ano de 2025 todinho na igreja, e eu vou pregar mensagens motivacionais. Nós vamos romper limite, e você vai dizer aleluia, glória a Deus. Mas quando você vai chegar em casa hoje, o que você vai encontrar? Pornografia no seu celular? O que você vai encontrar? Mais um jogo para você tentar a sorte e acabar com sua vida financeira? O que você vai encontrar hoje quando você vai chegar em casa? O que você vai encontrar amanhã quando chegar no seu ambiente de trabalho? Aqueles amigos que vão alimentar conversas carnais. Aí você vai levar mais um ano. Não se batiza, não se fortalece na fé, não é salvo verdadeiramente. Porque quando você se inclina para as coisas da carne, o diabo não deixa você se fortalecer. Mas quando você se inclina para as coisas do Espírito, aí você vai viver o que Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Olha para estar do seu lado, dá um sorrisinho torto para ele, fala assim: está estranho aqui hoje, né? Fala assim: está pesado, o pastor está estranho hoje. Mas fala comigo assim: não tem como viver na carne e querer as bênçãos do Espírito. Você vai aplaudir, aplaude mesmo, deixa ninguém aplaudir sozinho não. Vem comigo, vem comigo. Não tem como você quer ter experiência com Deus se você não se desafia a isso. Sábado passado nós estávamos aqui no altar de 00:30 até 5h da manhã. Não teve um louvor, irmão. Não cantamos um louvor, só orando de 00:30 até 5h da manhã. Vocês estão muito espiritual. Não é não, a gente é carnal igual você. Fala igual você. Às vezes dá vontade de falar assim: meu Deus, é isso mesmo. Mas presta atenção, se você não se inclinar para as coisas do Espírito de forma racional, decidir no seu coração, você não vai viver a obra do Espírito Santo na sua vida. Ei, fala comigo assim: é uma decisão. Pergunta quem está do seu lado: o que pretendes aí dormindo? Porque você pode estar na igreja ouvindo sermão legal, bonito, e estar dormindo na fé. Porque você não entendeu as coisas mais básicas. Jesus falou assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quem vive só pelos desejos da carne, pelos desejos humanos, nunca vai experimentar as coisas do Espírito. Não entende as coisas do Espírito. Fica preso, fica limitado. Mateus 16:24, Jesus falou assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Às vezes você já veio a Ele, só está faltando se negar. Às vezes você já veio a Ele, você já entregou sua vida, já levantou suas mãos: Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Mas está faltando você ainda negar alguma coisa que está sendo uma barreira para que você viva de fato uma vida no Espírito. Negar a sua vontade, negar aquilo que te separa de Deus. E se Ele disse que é para negar, é porque é bom, porque é prazeroso. A palavra negação, ela traz um sentido de sacrifício. Eu gosto, mas vou sacrificar por amor a Ele. É gostoso, mas eu vou sacrificar por amor a Ele. É prazeroso, a minha carne eu sinto prazer, mas eu vou sacrificar porque eu quero estar mais perto dEle. Irmão, posso falar a verdade para você? Lê Bíblia. Quando você está no Espírito, você começa a receber um prazer. Orar, quando você acessa o lugar do Espírito, você começa a viver o prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia. Mas até esse prazer chegar é muito ruim, tá? Não vem dizendo não. É melhor TikTok do que Bíblia.
Aí o maldito faz um corte, aí posta, saiu o que o pastor Douglas falou. É melhor TikTok do que Bíblia, sim ou não? É melhor rolar rios do que Bíblia, sim ou não? Sim ou não, igreja? É melhor assistir Netflix do que ler a Bíblia, do que orar, sim ou não? Mas se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Vou repetir, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, disse Jesus. Eu vou repetir, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Você vai entender melhor. As coisas do Espírito é o que te vivifica, as coisas da carne para nada aproveita. As coisas do Espírito é o que gera vida espiritual dentro de você. As coisas da carne para nada aproveita. Mas o que você pretende aí dormindo? Essa semana, o sentido dessa palavra é esse. Nós vamos começar uma jornada onde nós vamos ser desafiados a viver no Espírito. Desafiados durante essas próximas 7 semanas a se encher das coisas do Espírito. Por que você está falando isso, pastor? Essa palavra é tão diferente. Saia daqui hoje decidido a durante essas 7 semanas não assistir mais nada que não seja espiritual. Saia daqui hoje decidido a excluir aquela playlist sua no Spotify que tem Anitta, Maria Mendonça. Saia daqui hoje decidido a excluir aquela playlist do seu Spotify chamada assim, crente no carro. Sem crente no carro. Tem gente que tem 2 playlists com crente no carro, é só louvor e adoração, aleluia. A outra playlist assim, sem crente no carro, é só zoação. Saia daqui hoje, nessa semana, presta atenção. Eu vou falar e vou repetir, não é uma palavra para a sua emoção, é para o seu espírito. Saia daqui decidido assim, Senhor, eu vou fazer um voto contigo, começando esse domingo, até o final dessa campanha eu não falto um domingo. Saia daqui nessa semana decidido, fala assim, olha, decidido, Senhor, a partir dessa semana eu vou pedir perdão a todo mundo que eu falhei com ele. Se desafia. Saia daqui hoje decidido, Senhor, eu não quero ser mais um. Senhor, eu quero viver uma experiência real e verdadeira. Saia daqui colocando diante de Deus hoje aquela área da sua vida que você sabe que precisa de transformação. É o caráter, é a mentira, é a língua, é o temperamento explosivo. Saia daqui hoje dizendo, Senhor, eu não quero mais viver pela carne, eu não quero viver mais na força da carne, eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero negar minha própria vontade, eu quero viver no Espírito, eu quero experimentar as maravilhas de Deus, eu quero orar em outras línguas, como os irmãos estão experimentando, eu quero viver o sobrenatural. Quem me entende nessa noite? Isso é despertar. Isso é uma questão de escolha. Não vai ser prazeroso no início, não vai ser gostoso, porque a sua carne está acostumada a satisfazer a si mesmo. Mas quando você começa a crucificar a sua carne e a alimentar o seu espírito, é como se fosse uma corrente de águas vivas que vai lavando você pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Sabe o que vai acontecer? A sua mulher vai olhar para você e vai dizer assim, você está diferente. Aquele amigo vai olhar para você e falar assim, rapaz, você está mudado mesmo, hein? Agora é sério esse negócio de Deus aí. Agora é sério essa igreja aí, hein? Porque você vai ver os frutos do Espírito fluindo em você. Vamos terminar? A palavra de Deus diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, levou eles a um alto monte. E chegando nesse monte, eles começaram a orar. Apareceu Moisés e Elias na companhia deles.
E diz a palavra que Jesus começou a ficar branco, branco, branco. E ele começou a se transfigurar diante de Pedro, Tiago e João. É o evento do Monte da Transfiguração. Mas sabe o que é interessante? Apenas uma vez aquilo aconteceu. Mas aquele único encontro que Jesus teve com Pedro, Tiago e João, aquela visão, foi suficiente para mudar a vida de Pedro, Tiago e João para sempre. A minha oração hoje é que Deus, ao longo dessas 7 semanas, te dê um encontro, mas que esse encontro tenha poder de mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos cantar aquela canção. Eu quero alguma coisa, uma igual a essa. Isso. Vamos cantar essa canção. Não sei se nós já cantamos essa canção, mas eu quero, presta atenção, você que vai participar dessa campanha, você percebeu que a minha pregação hoje teve nada a ver com o normal, sim ou não? Sim ou não? Você sabe que eu começo a palavra, eu vou até o fim, no mesmo ritmo, no mesmo. Mas eu não quero mais, irmão, pregar para você me achar um pregador legal. A minha oração é: Senhor, faz algo novo nesse 7º ano. Transforma a vida das pessoas. Transforma a natureza. Muda a história. Então eu quero terminar, nós vamos terminar esse culto 9h20. Mas eu quero convidar você que vai entrar nessa campanha. Você que vai se desafiar, vai sacrificar a sua carne ao longo dessas 7 semanas. Você vai entrar no jejum nessa semana. Você que vai dizer assim: Senhor, eu quero mudança. Eu não quero mais um culto, eu quero transformação. Sai do seu lugar. Nós vamos cantar essa canção e você vai no altar. Todas as noites, domingo, nós vamos vir para o altar. Não espera motivo, não. Não espera eu ter um argumento para convencer você a vir, não. O argumento é o seguinte: você que nessas 7 semanas vai mergulhar em busca de uma transformação espiritual, porque Deus vai fazer em você, para depois fazer através de você. Você que vai viver essa campanha, sai do seu lugar. Vem consagrar a sua vida hoje. Vem consagrar em nome de Jesus. Uma chance igual a essa. Vem, Central, vem. Vem sacrificar a sua carne. Vem pedir transformação. Vem consagrar a sua vida ao Senhor. Hoje nós estamos começando. Se você vai jejuar, vem para o altar. Se você vai entrar nesse propósito, vem para o altar. Vem fazer prova de Deus. Deus, eu quero algo para a minha vida. Eu quero mudança para a minha história. Deus, eu não quero mais simplesmente frequentar culto, ouvir sermão. Eu quero mudança, Senhor. Fala isso com Ele hoje. Fala isso com Ele hoje. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Fala isso com Ele. Eu quero nascer do teu espírito. É isso que a gente precisa, igreja. Eu quero A gente precisa nascer do Espírito. Não é mais uma igreja, mais uma religião. Fazer tua vontade. É nascer do Espírito. Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja
Deus, onde que você precisa mudar? Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Senhor, nós estamos aqui hoje para dizer: Deus, faz algo na nossa vida, muda a nossa história, muda a nossa mente, muda o nosso coração, meu Pai. Nós não queremos mais ser um religioso, um frequentador de igreja. Nós não queremos, Deus, que o ano passe e a gente caia sempre nos mesmos lugares, nos mesmos erros. A gente não quer, meu Deus, simplesmente ficar rodando em círculo, porque a gente escuta uma palavra legal, mas a gente não vai aonde precisa de fato ser mudado, aonde precisa ser transformado. Meu Deus, muda a nossa história hoje, mudando o nosso interior, muda a nossa história hoje, arrancando de nós aquilo que é mal, que é carnal, que é diabólico, meu Deus. Ah, Senhor, nós queremos nascer do Teu Espírito, viver para as coisas do céu, viver para as coisas espirituais. Aquele que nasce de Deus, ele pensa nas coisas do céu. Meu Deus, às vezes a gente passa ano após ano, vai na igreja, mas a única coisa espiritual que existe na nossa vida é o ir à igreja. Mas hoje o Senhor está querendo arrancar o mundo de dentro de nós. O Senhor está consagrando nossa vida hoje, porque nós estamos no altar, nos consagrando a Ti, nos consagrando. Nós queremos pedir, Espírito Santo, ao longo dessas 7 semanas, vem sobre nós. Ao longo dessas 7 semanas, manifesta Teu poder. Ao longo dessas 7 semanas, toca no nosso interior, nos transforme de dentro para fora, nos mude de dentro para fora. Espírito Santo, muda a nossa essência. Não é sobre a estética, não é sobre a roupa, é sobre o coração. Muda, Espírito Santo. Peça a Ele para mudar. Peça a Ele para te mudar. Nós estamos aqui, Deus, dizendo: nós começamos hoje essa campanha. O grande despertar, um grande despertar vai acontecer nessa igreja, nessa baixada, que está nessa cidade, Pai. Quando essa igreja despertar. Mas hoje a gente não quer despertar para viver milagre. Hoje a gente não quer despertar para tomar posse de promessa. Hoje a gente quer despertar para mudar de vida. Hoje a gente quer despertar para mudar de atitude. Olhe para mim aqui, vocês, por favor, olhe para mim. Eu vou mostrar a você como que ir à igreja não resolve tudo. Nós temos o nosso GCA, Kátia, Tarada, Evani. Olha para mim aqui. Uma mulher que nós no último GCA nós ministramos a palavra. Ela é cristã, uma pessoa de coração ótimo. Você vê a pessoa que é boa de coração, sim ou não? A energia dela é boa. Só que aquela mulher contou um testemunho. Ela é crente, de igreja pentecostal, mas ela está há 20 anos sem falar com o filho, morando no mesmo quintal. 20 anos sem falar com o filho, morando no mesmo quintal. Quando o filho dela entra no portão, ela sai da janela. Quando ela está entrando, alguém volta. Sabe o que eu quero dizer a você? A gente pode passar o ano 2025 todinho dentro dessa igreja, e eu vou pregar milagre, e você, aleluia, vamos pós, vamos arrebentar. Mas você não deixar o Espírito Santo tocar onde Ele realmente quer tocar. Você acha que é Deus que quer isso para uma mãe, para uma família? Ou é o diabo? Só que isso, sabe o que? É obra da carne. Porfia, discussão, contenda. Presta atenção, eu não estou pregando hoje para a sua emoção, eu estou pregando para a sua cabeça, para o seu espírito. Tem coisa que a gente tem que decidir. Nem que eu vou bancar o maluco, mas eu vou abraçar, filho, me perdoa, me perdoa. Mas o que vão dizer? O que ele vai pensar? Ele vai pensar que você encontrou Deus na sua igreja.
Ele vai pensar que o seu evangelho não é uma palhaçada. Ele vai pensar que a sua Bíblia não é falsa. Por quê? Porque ele está vendo transformação em você. Chegou a hora, Central, das pessoas verem transformação na nossa vida. Não é errado o crente ter dívida. É errado o crente não ter coragem de pagar. Se você tem dívida, procura a pessoa e fala assim: ô irmão, ô amigo, eu estou devendo você, mas eu vou te pagar. Eu não estou podendo, eu vou te pagar. É transformação. Não é errado você ter uma desilusão com alguém, uma rixa, uma briga. Errado é você vir culto após culto, chorar no altar, mas não ir lá naquela pessoa e dizer: me perdoa, ou senão eu te perdoo. Não é errado, a vida da gente é cheia de altos e baixos, de falhas, de acertos. Errar é humano, permanecer no erro é diabólico. O justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor põe de pé. Está entendendo? Arrebentar, que a gente vai arrebentar, não é só Deus abençoar e você sair com dinheiro no bolso, um carro novo. É de Jesus ser visto em você. Fala assim: você vai arrebentar. Fala que está do seu lado, você vai arrebentar. Porque Jesus vai ser visto em você. Nosso evangelho não vai ser evangelho de faz de conta. É evangelho de vida transformada. Levanta as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, meu Deus. É a tua palavra, não a palavra do homem, não a palavra do pastor. E eu quero te pedir, Deus, muda a nossa vida hoje, muda a nossa história hoje. Eu não aceito mais, Pai, a gente simplesmente me vê rodando em círculo, ouvindo palavra legal e não mudando nada. Eu estou pedindo ao Senhor: transforma nossas vidas, muda a nossa história, aviva essa obra através de cada crente avivado nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Essa é a oração que fazemos e declaramos aberto. Levanta as suas mãos, vamos orar juntos. Fala assim: Senhor Jesus, como igreja, nós declaramos, está aberto a campanha, o grande despertar, e eu declaro que ao final da campanha eu não serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Levanta as suas mãos, igreja. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que você tenha uma semana abençoada, uma campanha cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Vai na bênção, vai na paz, em nome de Jesus. Eu quero